Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe aqui o vídeo de apresentação da ferramenta Fórmula. A Fórmula é uma ferramenta também da paleta de preparação, uma ferramenta super utilizada. Ela tem várias funções e eu vou passar por algumas aqui com vocês, algumas informações que vocês precisam saber antes de usar essa ferramenta, tá? Então, eu tô aqui com a minha basezinha de Superloja, que vocês já conhecem, e acho que a primeira opção e mais simples de entender que a fórmula te possibilita é criar um campo estático. Campo estático, como o próprio nome diz, vai ser um campo que vai ser aplicado para todas as linhas da tabela. Então, aqui eu tô criando um campo chamado hoje, uma nova coluna, né? Chamando essa função, datetime today, a gente vai ver aqui na minha saída que acabei de rodar, a mesma data foi aplicada para todas as linhas. Podem ter várias aplicações, né? Outra coisa que dá para fazer aqui na fórmula são as condicionais. E aqui a mais básica que eu acho que todo mundo deve conhecer, ou não, mas são as if and else, né? Então, se tal campo for X, a resposta vai ser Y. E assim por diante. Existem vários tipos de funções condicionais, mas eu trouxe essa aqui como exemplo. Então, aqui eu estou falando, se o meu modo de envio for classe padrão, vai ser 1, segunda classe 2, assim por diante. E aí a gente vai conseguir ver aqui que, né, eu tenho aqui o modo de envio, que foi ele que eu usei para criar a condicional, e aqui a classificação de envio, que foi o campo que eu criei agora, um novo campo. A gente consegue também modificar uma coluna, fazer um update. Eu sei que tem gente que não gosta de mexer nas colunas originais da base, né? Mas, às vezes, também a gente não quer onerar a base e faz sentido fazer uma alteração direto na coluna. Então, aqui eu tenho um ID de cliente que tem essas duas letrinhas, enfim, só um exemplo, né? E eu queria substituir elas por 00. Então, eu tenho aqui uma função composta que eu estou usando um substring para capturar esses dois primeiros dígitos e estou substituindo esses dois primeiros dígitos por 00, aqui com a função replace. Então, aqui na saída a gente vai ver que todo mundo mudou para 00. E por último, mas não menos importante, os cálculos, né? 1 milhão de possibilidades de cálculos que a gente consegue fazer aqui na fórmula. Obviamente, eu não vou conseguir passar por todas as funções, estou só mostrando quais são as possibilidades do que fazer com essa ferramenta, mas depois vocês conseguem se aventurar e explorar um pouco mais de quais são as funções disponíveis. Mas um cálculo vai ser, então, né, qualquer operador matemático, e aqui eu estou fazendo uma multiplicação. É importante dizer aqui nesse caso que se a gente olha nos nossos metadados, vendas e quantidades, que são os campos que eu estou usando lá, eles são string, são texto. E eu não consigo multiplicar um campo de texto, né? Então, outra possibilidade da ferramenta fórmula é fazer conversões. Então, aqui eu estou usando essa função de conversão, que é a toNumber, estou convertendo vendas, multiplicando, convertendo a quantidade. Aqui eu também consigo mudar o tipo de dado, para inteiro, por exemplo, mas aqui nesse caso eu queria double mesmo, e a gente consegue ver que se eu tirar aqui, se eu remover essa conversão, ele vai me dar um erro, porque ele vai me falar, né, que tentando aplicar um operador numérico para uma string, e não é possível. Beleza. Outra coisa que é legal de mostrar é que, bom, aqui eu estou trazendo 4 ferramentas separadas, só a título de demonstração, mas na fórmula a gente consegue criar quantas a gente quiser na mesma ferramenta, tá? Para não poluir o fluxo. Então, eu estou criando aqui um novo campo chamado classificação de vendas com base nesse campo que eu acabei de criar. Trouxe isso para mostrar para vocês, para dizer que a ordem nesse caso vai importar. Então, eu consigo mudar aqui a ordem dos campos que eu criei. E nesse caso vai importar, porque se eu alterar aqui, quando o Alteryx rodar, ele vai entender que no momento da criação desse campo, que vai ser primeiro do que a criação desse campo, o total de vendas não existia e ele vai me retornar um erro. Nem preciso rodar que ele já me dá. Essa variável não existe. Então, só para demonstrar que nesse caso a ordem aqui é importante, tá? Agora, falando um pouco sobre as funcionalidades dessa ferramenta, a primeira coisa é que a gente consegue salvar uma expressão, que às vezes a gente precisa usar ela outras vezes, né? É bom deixar salvo. Então, aqui no disquete, eu consigo criar o nome dela aqui. E aí, eu venho aqui na pastinha e ela vai estar aqui, expressão. Ela salvou para mim. Eu consigo também, obviamente, editar, né? Alterar o nome ou excluir.
Bom, aqui eu consigo ver quais são as variáveis, né? Então, as colunas que existem. Eu consigo clicar nela aqui, ou eu consigo abrir aqui os colchetes e ela já aparece para eu digitar. Eu também tenho os novos campos, que são os campos criados aqui na ferramenta, e as constantes criadas pela engine da Alteryx, que a gente vai cobrir isso num outro vídeo, tá? Aqui também a gente tem as funções que a Alteryx tem. Então, quero fazer uma conversão, não sei o que eu preciso usar. E aqui ela te dá as opções e os parâmetros que precisam ser usados. Como eu sei que às vezes isso não é o suficiente para entender como é que funciona, né? Eu queria mostrar para vocês que a Alteryx já tem traduzido em português aqui na documentação essa página de funções, que vai trazer uma explicação de cada uma delas. E a gente consegue abrir, né? Por exemplo, aqui condicional. E as mesmas funções que vão estar aqui na condicional vão estar aqui na documentação. Então, você consegue ver exemplos, entender um pouco melhor como funciona e aplicar da forma que você quiser. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem se precisarem. Tá bom? Como eu disse, a gente não vai conseguir passar por todas as funções, mas aqui na documentação vocês conseguem ver todas e entender um pouco mais e brincar aí de acordo com a necessidade de vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil e qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar aí nos comentários que a gente está sempre aqui para responder. Beleza? Valeu! Tchau, tchau!